Foi um dia um pouco tenso no bastidor do CT Parque Gigante. Após a vitória com vaias no estádio Beira-Rio diante da equipe do CSA, o grupo atrasou mais de 2 horas para iniciar o treinamento. Isso por conta de todas as conversas, reuniões duras que aconteceram no bastidor a fim de tentar arrumar o rumo da equipe para uma retomada dentro desta temporada. Em meio a isso, informações que surgiram sobre atrasos em pagamentos de direitos de imagem, que foram amplamente e brevemente negadas pela direção do Internacional. O Inter, para remediar tudo isso, contratou um psicólogo para ajudar o grupo na estabilização mental que a temporada vai exigir daqui para frente. Do outro lado, apresentações. 3 reforços foram não só anunciados, mas apresentados e concederam entrevistas coletivas no CT Parque Gigante. Jean Dias, Rômulo e também Gabriel Barros, cada um com sua história e seu perfil de fala e postura. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 12 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. E o treinamento no CT Parque Gigante rendeu. Rendeu especulações, rendeu polêmica, rendeu dúvidas. Porque a atividade estava marcada para acontecer às 11 horas da manhã. E os jogadores só foram programados perto da 1h. Um atraso de quase 2 horas. O Inter, obviamente, explicou nos bastidores que o motivo da demora foi que os jogadores estavam realizando atividades na academia, atividades no interior do CT Parque Gigante. Mas o que a gente sabe é que existe uma reunião e existiram reuniões no vestiário do Beira-Rio, no vestiário do CT, a fim de tentar corrigir o rumo que está um pouco complicado. Os detalhes disso eu trouxe nesse vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira. Então é só clicar aqui para assistir e entender esse momento de ambiente turbulento e tudo que gerou a tarde de hoje no Internacional no treinamento, com também a informação sobre direitos de imagem atrasados. Essa informação foi publicada pelo pessoal do Revista Colorada. E a direção do Internacional negou imediatamente e explicou que tem uma negociação ou valores em abertos do ano passado, que nem todos os jogadores estão com valores a receber do Internacional. Eu explico tudo nesse vídeo aqui, tá? Mas vamos avançar. Departamento médico, informações importantes, tá? Maurício, que tem um problema no quadril e não atuou contra o CSA em função desse problema no quadril, não deve viajar para Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele não treinou hoje e a tendência é que ele fique de fora. E calma, isso não significa e não tem nada a ver com uma possibilidade de venda do Maurício, tá? Até porque aquela proposta do Red Bull Bragantino, ela esfriou bastante. Os dirigentes do Internacional garantem categoricamente que o Maurício não será vendido e que não tem uma proposta na mesa hoje pelo Red Bull Bragantino. Quando eles dizem que não tem uma proposta, é porque a proposta que veio, ela foi rejeitada. Então o Inter garante que não tem chance de negociar o Maurício neste momento. Ainda sobre o departamento médico, tá? Quem deve voltar é Mário Fernandes. Treinou hoje no CT Parque Gigante, vem se recuperando da lesão muscular e eu diria que deve ser titular no próximo sábado contra o Fortaleza, porque o Matheus Dias de lateral não deu muito certo. Então o Mário Fernandes deve voltar para a posição, já que o Bustos ainda está lesionado, ainda está no departamento médico. Quem está ok também é Alan Patrick. Saiu com dores musculares na partida contra o CSA, mas foi só um desconforto, não preocupa para a estreia do Brasileirão no próximo sábado, tá? Depois, o Internacional apresentou os jogadores, um pacote. 3 atletas foram apresentados no CT Parque Gigante. E o primeiro a ser apresentado foi o Gabriel Barros. E na entrevista coletiva, o Gabriel Barros disse que não conversou com o Mano Menezes ainda, mas explicou o que ele entende que levou o Inter a fechar com ele, o que levou o caminho dele se cruzar com o do Internacional. Ele disse que fez um Campeonato Paulista muito bom, vieram outras propostas, mas com o tamanho do Inter, ele conversou com o empresário e aí acabaram escolhendo o Porto Alegre, escolhendo o Beira-Rio. Detalhe, o pai do Gabriel Barros também foi preponderante para essa escolha dele. De acordo com o próprio jogador, ele disse: sentei, conversei com o pai, foi uma vontade dele que eu viesse para o Internacional, então ele chegou aqui agora e chega em uma
posição que é muito disputada, tem Pedro Henrique, tem Wanderson, pela direita ali tem Maurício, e ele vai brigar por posição com essa turma aí, o Gabriel Barros, que foi apresentado. Depois, quem foi apresentado foi o Gia Dias, e essa foi a melhor das 3 entrevistas dessa quarta-feira, tá? O Gia Dias muito esclarecido, se comunicando bem, e tendo uma história legal pra contar, né? Pô, o Gia Dias é um cara que tem 32 anos, que, pô, jogou em diversos clubes do interior do Rio Grande do Sul, de Goiás, de outros lugares, de Santa Catarina, e agora chegou no Internacional. E aí ele disse: chegou um estágio da minha carreira em que eu larguei, e quando o Inter te liga, o teu mundo desaba. E aí ele contou que o William Thomas falou pra ele que ele fez o caminho inverso, que normalmente os jogadores aos 32 anos eles estão em uma linha mais regressiva da carreira. E o Gia Dias não, aos 32 anos está dando o grande salto da sua carreira vindo do Caxias para o Internacional. E ele agradeceu ao Mano, e de fato, o Mano Menezes foi preponderante para a contratação do Gia Dias, tá? Foi uma indicação do Mano, um pedido do Mano, este jogador. Ele disse: eu falei com o Mano, tá? E eu tenho certeza que eu estar aqui tem muito a mão dele, tem muito o dedo dele. E a primeira coisa que ele me falou foi: aproveita a oportunidade. E agora está com essa oportunidade o Gia Dias apresentado como novo reforço do Internacional. O último foi Rômulo, e com algumas questões importantes para a gente abordar também da apresentação desse jogador, tá? Ele disse que a característica dele é de velocidade e marcação, e por isso que ele se adapta tão bem como volante lateral, porque são características que que encaixam nas duas posições, como volante e como lateral. Ele explicou que ele jogou de lateral quando no Chile ele estava na reserva, e aí apareceu uma oportunidade contra o Higgins, ele jogava pelo La Serena. Ele jogou, foi bem, e aí se manteve por lá. E aí quando veio para o Juventude, ele teve uma demora para se readaptar à posição de volante. Ele disse que entendia que precisava de 2 ou 3 jogos e não conseguiu isso. E aí perdeu espaço por lá. Acreditou no projeto de 2 meses do Atlético, jogou bem e agora está no Internacional. E ele disse que está agora readaptado à função de volante. E por isso entende que vai sair bem melhor aqui no Internacional do que aquilo que apresentou no Juventude o Rômulo, tá? Que conheci o Mano da época de base do Cruzeiro e conheci o Maurício também da época de base do Cruzeiro, os dois jogaram juntos. Bom, seguindo aqui no noticiário, gente, o Internacional contratou um 4º reforço, um psicólogo, tá? A informação é do João Batista Filho e foi confirmada por dirigentes no CT Parque Gigante. O Inter já há algumas semanas tem trabalhado em sua comissão técnica com um psicólogo. E esse profissional ele faz trabalhos em grupo, tá, no vestiário do Inter, e trabalhos individuais, atendimentos individuais para os jogadores irem, enfim, resolvendo seus problemas mentais e pessoais e psicológicos de fato, e é para isso que o profissional está ali. E a ideia, o Inter foge do discurso de que trouxe o psicólogo porque entendeu um abalo mental dos jogadores ou um abalo emocional dos jogadores. O Inter diz que não, é uma área que vários clubes têm, que o Inter não tinha, que trouxeram para agregar. Esse é o discurso do Inter, mas a gente sabe que há um diagnóstico também de que o Inter está abalado no momento e que esse psicólogo pode ajudar. Ele foi contratado e agora vai trabalhar no dia a dia no CT Parque Gigante. O Inter também não entende que, olha, agora no sábado contra o Fortaleza os caras não vão errar pênaltis porque tem um psicólogo que fortalece eles mentalmente. Não, projeto bem mais a médio, longo prazo, mas o cara está aí trabalhando a partir de agora. Uma última, tá, de mercado. Rojas não vem. O Inter entende, e esse foi o discurso hoje no CT Parque Gigante, que o jogador é muito difícil de se trazer, porque tem uma concorrência muito grande, ele está em fim de contrato lá no Racing, mas a concorrência é muito grande, os valores são muito altos e o Inter não deve trazer esse jogador. Quer um reserva para o Alan Patrick, tá? Mas esse reserva não deve vir agora. Talvez na metade do ano, o Inter vai até julho pelo menos com esse elenco que tem. O que foi dito é o seguinte: ninguém chega até alguém sair, tá? O número de jogadores é esse, são 33 jogadores que o grupo tem agora e é com esse grupo que o Internacional vai. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds relacionadas a Brasileirão já do fim de semana, tá? Por exemplo, Palmeiras e Cuiabá. Odds do Palmeiras 1.32, empate 5, Cuiabá tá pagando 9.5. O Inter contra o Fortaleza, tá? Odd do Fortaleza 2.12, o empate 3.13 e o Inter 3.4.
O Fortaleza é favorito para esse jogo de acordo com a KTO. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!